Então, quando vocês podem meditar, a gente faz as leituras das perguntas e responde as perguntas. Primeira pergunta. Não sei se foi por causa do ensinamento de hoje, fazendo analogia da mindfulness com o castelo, mas na meditação me vi em um lugar e logo à frente, no chão, havia um buraco arredondado, como aqueles feitos por escavadeiras, e suas paredes eram lisas. Então pensei em descer, mas aí a minha mente quis analisar o que significaria estar descendo, caindo, que poderia não ser bom. Mas eu disse para mim mesma, nada disso, vou descer para investigar o que tem lá embaixo. Quero ir até o fundo. E assim fiz. Fui, investiguei e estava tudo bem. Então subi de volta com um pouco de dificuldade, mas subi. Poderia comentar? Obrigado. Generally, it's not a good idea to go down into big holes with slippery walls. Então, geralmente não é uma boa ideia você descer num buraco que tenha paredes lisas. Okay. The next time you have a vision like this, A próxima vez que você tiver uma visão como esta, look around and see if you can find a ladder. olhe em volta de você e veja se você consegue encontrar uma escada. So if things go bad, you have an easy way out. Se caso as coisas não funcionarem, não forem bem, você terá uma maneira fácil de sair da situação. Quando estava meditando, em determinado momento, tive a sensação de que meu rosto estava bem na frente ao meu rosto. Eu me olhava. Também ouvi bem longe o toque de um sino. Poderia comentar, por favor? The vision of seeing yourself right in front of you is a very common one. Essa visão de você se vendo na frente de você mesmo, com seu rosto na frente de você mesmo, é algo que acontece bastante, é comum. It's a vision that you can actually play with and get some benefit from. É uma visão que você pode brincar, você pode experimentar, e você pode aprender com isso. But first you have to get control over it. Mas primeiro você tem de ter o controle, ganhar o controle sobre isso. If you can make it disappear, se você consegue fazer isso desaparecer, then reappear, e fazer com que isso reapareça, go far away, que isso você consiga mandar essa imagem para longe, and then come up close. E depois que isso venha para perto. If you can do that, then the next step is to think about what is it going to look like in 1 year, 2 years, 3 years, 5, 10, 20. Aí se você consegue fazer isso, aí o próximo passo seria fazer essa imagem envelhecer. Como ela se tornaria, como ela pareceria em 1, 2, 5, 10, 20 anos no futuro. And when you die, e até chegar ao ponto onde ela está morta, essa imagem está morrendo. When you're dead, 1 day, 2 days, 3. Após estar morto, essa imagem, após 1 dia, após 2 dias. Then when you cremate the body, aí então você crema esse corpo. And there's just dust. E aí então é só uma poeira, um pó. And think of it then coming back to the present. E aí você traz de volta para o momento presente. And that can help give you a sense of dispassion toward the body. E isso poderá ajudar a lhe dar uma sensação de despaixão em relação ao corpo. But do this only if you can first get control over the vision. Mas apenas faça isso se você puder, em primeiro lugar, ter um controle sobre essa visão. If you can't, then just let it go. Se você não puder, então apenas deixe passar, não preste atenção. Prezado Tanísaro, a cor que visualiza a energia da respiração interfere na meditação? Hoje queria visualizar a luz branca, mas tive dificuldades, pois parecia que as outras cores queriam participar. Obrigado. According to Chinese medicine, some colors are actually good for different organs of the body.
Então, de acordo com a medicina chinesa, existem algumas cores que são benéficas para algumas partes do corpo. For instance, yellow is good for your liver. Por exemplo, o amarelo é bom para o seu fígado. However, if you're going to think of the energy coming into your body, mas se você for pensar nessa energia entrar para o seu corpo, entrando no seu corpo, it's good to get it white first. É primeiro que você tenha a luz branca primeiro. If other colors want to participate, e se as outras cores quiserem participar, think of them blending until they become white. Pense nelas se misturando até que elas se tornem brancas. Prezados monges, por favor, no terceiro dia de retiro, comecei a sentir um deslumbramento com a beleza da natureza. Tudo era bonito. Hoje, sexta-feira, apesar de minha meditação aparentemente estar mais focada, não tenho mais esse deslumbramento. O que poderia ter acontecido? Obrigado. Feelings of oneness and the beauty of nature. Esses sentimentos, às vezes, de você ser um com a natureza, are like rapture. They're like rapture. Eles são como se fosse o arrebatamento, um dos aspectos do arrebatamento. They get overwhelming when you really need them. Eles se tornam realmente surpreendentes quando você realmente precisa deles. But when the mind doesn't need them so much, then they get much lighter. Mas quando a mente não precisa deles tanto assim, aí então eles se tornam um pouco mais leves. Now that your meditation is more focused, you don't need to have that sense of beauty to nourish you. Assim que a sua meditação se torna mais focada, você não vai precisar dessa sensação surpreendente da natureza e você sendo um. The meditation can be your nourishment instead. A meditação pode ser o seu nutrimento em vez dessa outra sensação que acontecia. Ajahn, não sei se compreendo bem quando o Senhor fala em dedicar os méritos da meditação. O que exatamente seria o mérito? O propósito, o próprio fato de estar meditando, independente da qualidade da meditação, é uma ação meritória em si? Obrigado. Okay, merit is a sense of inner happiness that comes from having done something good. Então, mérito é uma sensação de felicidade interna que vem de você ter feito algo bom, uma ação boa. In other words, you feel good when you've given a gift. Por exemplo, você se sente bem quando você presenteou alguém com algum presente. When you've been able to hold by a precept. Quando você foi capaz de seguir algum preceito. And you've been able to meditate. E você tem sido capaz de meditar. And so the amount of merit is basically dependent on how happy you feel as a result of what you've done. Então, a quantidade de mérito vai depender de quanto feliz você se sentiu ao realizar certas situações. Now, to dedicate merit is to basically ask that someone else share in that happiness. Então, para dedicar o mérito, basicamente você está dividindo essa felicidade com uma outra pessoa e que essa pessoa aceite essa felicidade que você divide. And according to Buddhist cosmology, there's one level of being where the beings actually know if merit has been dedicated to them. De acordo com o Buda, existe esse nível dos seres, que esses seres eles sabem se o mérito foi dedicado para eles, eles sabem se você está dedicando para eles. And that's the hungry ghosts. Esses são as almas famintas. A Brahmin once came to the Buddha one time and asked him, the merit that I dedicate to my ancestors, do they get it? Aí os Brahmas perguntaram para o Buda uma vez se o mérito dedicado aos meus ancestrais, será que eles recebem? And the Buddha said yes, if they are hungry ghosts. Aí o Buda disse sim, se eles são fantasmas famintos. And the Brahmin says, but what if I have no ancestors who are hungry ghosts? Mas aí os Brahmas disseram, mas se eu não tiver nenhum familiar que seja uma alma faminta? And the Buddha said, everybody has ancestors who are hungry ghosts. Aí Buda disse, não, todos temos ancestrais que são almas famintas. Now the question is, sometimes hungry ghosts will or will not, as I say, rejoice in your merit.
O que acontece às vezes é que essas almas famintas, às vezes, elas vão aceitar esse ato meritório, ou elas podem não aceitar, não estar felizes com isso. That's something over which you have no control. Mas é algo que você não tem controle. For example, when Ajahn Fuang was teaching meditation in Bangkok, Por exemplo, quando Ajahn Fuang estava ensinando a meditação em Bangkok, there was a monk who, for a long series of reasons which I don't have time to explain, really did not like Ajahn Fuang. Tinha um monge que, por muitas razões, que agora não temos tempo de explicar, ele não gostava do Ajahn Fuang. There was this period of 5 years in which Ajahn Fuang did not teach there at the monastery. Teve esse período de 5 anos em que o Ajahn Fuang não voltou para esse monastério. And during that time, that monk was stabbed to death. E durante esses 5 anos, esse monge ele foi morto e esfaqueado. And then when Ajahn Fuang started teaching meditation there again, Aí então, quando Ajahn Fuang voltou e começou a ensinar meditação nesse monastério mais uma vez, some of his students actually saw visions of that monk wandering around. Alguns de seus estudantes tiveram visões na sua meditação desse monge vagueando, andando pelo monastério. Even though they knew nothing of the previous story. Mesmo que eles não soubessem nada da primeira história. So they would tell Ajahn Fuang, there's this bloody monk wandering around in the building. Aí eles disseram para Ajahn Fuang que eles tiveram essa visão. E tinha esse monge todo ensanguentado, caminhando por aí. And so Ajahn Fuang would say, well, dedicate the merit of your meditation to him. Aí o Ajahn Fuang disse, então você tente meditar e dedique o mérito da sua meditação para ele. In every case, they would sit for a minute and then say, he won't take it. Aí em todos os casos as pessoas diziam, eu ofereço mérito e ele não aceita, ele não quer. So some grudges can last a long time. Então, alguns sentimentos de você estar ofendido com a pessoa, você não querer mais amizade com essa pessoa, ficar ressentido com a pessoa, eles duram por muito tempo. Even after death. Mesmo após a morte. The other way in which beings can get the results of your merit. Outra forma que outros seres podem receber os resultados do seu mérito is if either of you or someone else tells them that it's been dedicated to them. É da forma na qual, se por exemplo, uma pessoa, algum outro ser fala para essa pessoa, informa essa pessoa que você fez o mérito no nome dessa outra pessoa. Which is why there's a chant. É por isso que temos um cântico. Which says, if my ancestor cannot know about the results of my merit, could the devas please inform him? E nesse cântico diz o seguinte, que se meus ancestrais não puderem, não existe uma maneira que eles possam saber que eu estou dedicando mérito para eles, então que as devas possam avisá-lo que eu estou dedicando mérito para eles. Even if other beings don't rejoice in your merit, mesmo que os seres não aceitem, não fiquem felizes com o seu mérito dedicado a eles, you still benefit from dedicating the merit to them anyhow. Você mesmo assim se beneficia de fazer essa dedicação de mérito de qualquer forma. It's a sign of a generous mind and heart. É um sinal de uma mente generosa, de um coração generoso. And that's a type of happiness right there. E isso já é um tipo de felicidade, só nisso, bem ali. Ajahn, você poderia dizer o número de 2 suttas que tratam sobre a mindfulness correta, além do Satipatthana? Gostaria de lê-los ao chegar em casa. Obrigado. Okay, if you look in the English book, Right Mindfulness. Então, se você olhar no livro em inglês, a mindfulness correta, there are a whole series of passages from different suttas that deal with mindfulness. Tem várias passagens de suttas que lidam com a mindfulness correta. The primary one is the sutta on breath mindfulness. O primeiro sutta é o sutta da respiração com mindfulness. And that's Majjhima 118. Isso é o Majjhima 118. But for the others, you could look in the book, Right Mindfulness. Mas sobre os outros, você pode dar uma olhada no livro A Mindfulness Correta.
Respeitável Ajahn, segundo a filosofia budista, só é possível se libertar da roda do samsara, círculo de morte e renascimento, para aqueles que alcançaram a iluminação. Yes, awakening is the only way to get out of samsara. Sim, o despertar é a única forma de escapar da roda do nascimento, a roda do samsara. Because it's only through awakening that you can go totally beyond craving and clinging. Porque é somente através do despertar que você pode realmente ultrapassar completamente o anseio e o apego. As long as there's craving and clinging, there's going to be rebirth. Se houver o apego e o anseio, ainda vai haver nascimento. There are levels of Brahmins that when they're reborn there can stay in that one state for aeons and aeons. Existe um nível dos Brahmas que, ao renascer neste nível, eles podem ficar lá por muitos e muitos aeons. But still, eventually they will have to fall. Mas, eventualmente, eles têm de descer, de cair desse estado super alto. So the only way out is awakening. Então, realmente, a única escapatória é o despertar. Tanajan, considero a técnica de meditação que nos orientou, sendo ela mais focada na energia da respiração, de que na energia em si, energia da respiração, que na respiração em si. Essa meditação seria, na verdade, muito mais um trabalho de Satipatthana, que é um trabalho de Anapanasati. Caso não seja isso, tente explicar o porquê. Obrigado. Okay, in the practice of mindfulness of breathing. Então, na prática de ter mindfulness na respiração, usar a mindfulness para a respiração. Step 3 is to breathe in and out aware of the entire body. O passo número 3 é você inspirar e expirar ciente do corpo inteiro. Step number 4 is to breathe in and out calming the breath. O passo número 4 é você respirar acalmando a respiração. Step number 5 is to breathe in and out sensitive to rapture. O passo número 5 é você respirar estando sensível ao arrebatamento. Step number 6 is to breathe in and out sensitive to pleasure. O passo número 6 é você respirar estando sensível ao prazer. And by focusing on the breath energies, we're doing all these, 4 of these steps. E você focando nesses 4 passos, você está focando nesses 4 quadros de referência. Also in the Buddhist descriptions of jhana. E também na descrição do Buda sobre o jhana. He talks about the sense of rapture and pleasure in the jhana being spread throughout the body. Ele fala sobre essa sensação de prazer e arrebatamento sendo espalhada pelo corpo inteiro. He doesn't explain how to do it. Ele não explica como fazer isso. But working with the breath energies is one way of accomplishing that. Mas trabalhar com a respiração é uma das maneiras de fazer isso. O senhor poderia, por gentileza, repetir esse resumo super esclarecedor da palestra de hoje, sexta-feira, 9 da manhã? Um refúgio, mindfulness, das paredes, portais e guardião, agregados da concentração, forma, sensação, percepção, fabricação, consciência. Se pudesse repetir esses agregados com exemplos com o exemplo super didático da respiração, gostaria de entender melhor a diferença entre a sensação e a respiração. Gratidão sempre. With the whole talk all over again. A palestra toda mais uma vez. Okay, the basic analogy. Então, a analogia básica. Okay, there's the fortress. Tem essa fortaleza. Okay, the fortress has the gatekeeper. Essa fortaleza tem um guardião de entrada. And the gatekeeper is mindfulness. E esse guardião de entrada é a mindfulness. The gatekeeper is wise and it knows who to let in and who not to let in. Esse guardião de entrada, tem sabedoria, ele é sábio, ele sabe quem deixar entrar e quem não deixar entrar. In other words, mindfulness knows to encourage skillful qualities of mind and to discourage unskillful ones.
Ou seja, mindfulness sabe como encorajar ações hábeis e desencorajar ações inábeis. Now, the fortress itself has a foundation post. Então, a fortaleza em si, ela tem esse poste de fundação. And that foundation post is conviction. E esse poste de fundação é a convicção. And the conviction in the principles of karma and conviction in the principles of rebirth. A convicção nos princípios do karma e do renascimento. Because that conviction is what keeps you on the path. Porque essa convicção é o que o mantém no caminho. Okay. And then the fortress has walls made out of discernment. E essa fortaleza tem as paredes feitas de discernimento. And they say that the walls are covered with plaster. E como eu disse, essas paredes, elas são cobertas de gesso, elas são lisas. So that the enemy cannot get a handhold or a foothold to get into the fortress. Para que o inimigo não possa conseguir escalar essas paredes. Okay. Now inside the fortress there are soldiers. E dentro dessa fortaleza existem soldados. The soldiers stand for right effort. Esses soldados, eles significam a concentração. So if any unskillful habits do get into the fortress, se por um acaso alguns dos hábitos inábeis eles escapam para dentro da fortaleza, your right effort can throw them out. O seu esforço correto pode jogá-los para fora. Now the fortress also has stores of food. E essa fortaleza também tem estoques de comida, de alimento. The food stands for right concentration. Essa comida, ela significa a concentração correta. Because the pleasure and rapture of concentration do nourish the mind on the path. Porque o arrebatamento e o prazer que vindos da concentração, eles realmente nutrem a mente. That was in reference to this food of concentration that I referred to the 5 aggregates again. Então, é sobre sobre a It's in reference to the food that I referred to the 5 aggregates. Em relação a esses alimentos, é que eu me refiro aos 5 agregados, esse ato de se alimentar. Because as you work with right concentration, you get a better idea of exactly what the aggregates are. Porque assim que você trabalha na concentração, você ganha uma melhor ideia do que são os cinco agregados. Because the concentration is made out of those aggregates. Porque a concentração também é feita desses 5 agregados. You've got form in the breath. Você tem a forma, que é a respiração. You've got the feeling of pleasure. Você tem a sensação prazerosa, que é o prazer. Okay. You have the image in mind that you use to help keep you stay with the breath. Você tem a imagem que o mantém permanecer com a respiração. And understand the best ways of using that image in order to improve the breath. E entender as melhores maneiras de usar essa percepção, essa imagem, para trabalhar com a respiração. You have the aggregate of fabrication in the way that you evaluate what's going on and make adjustments. Você tem o agregado da fabricação para ajustar as coisas. And then finally consciousness, which is aware of all these things. E finalmente a consciência, que está consciente, ciente de tudo isso. Okay. As for the other question, what's the difference between sensation and the breath? Sobre a outra pergunta, qual a diferença entre sensação e a respiração? Okay. In Pali, the word that's used for sensation is Vedana. Na língua Pali, essa palavra para a sensação é Vedana. That refers to the quality of the sensation. Que se refere à qualidade da sensação. Whether it's pleasant, unpleasant, or neither pleasant or unpleasant. Se ela é prazerosa, não prazerosa, ou neutra, nem prazerosa e prazerosa. So when you have a sensation of the breath, that's one thing. That actually counts as form. Então, quando você tem uma sensação da respiração, isso conta como a forma. But the pleasant or unpleasant aspect of it, that's what's meant by feeling. Mas as sensações de prazer e não prazer, elas podem ser também contadas como sentimentos. They're very closely associated. Eles são muito próximos, eles são uma próxima à outra. And for most people, it takes a while to figure out which one is which. Para muitas pessoas, se leva um tempo para perceber o que é o que. Coemergência e originação dependente são sinônimos de fabricação mental?
Metal fabrication is actually one of the steps in dependent core rising. Então, a fabricação mental é um dos passos da originação codependente. It comes, when we're talking about the causes of suffering, it comes right after ignorance. Quando falamos das causas do sofrimento, elas vêm bem ali após a ignorância. Independent on ignorance, then you have actually all three kinds of fabrication. A independência da ignorância, aí existem outros três fatores. And that fabrication will then have an effect on your consciousness. Aí, então, essa fabricação afeta a sua consciência. And that consciousness will then have an effect on how you perceive what's coming in through the six senses. E a sua consciência terá um efeito sobre as coisas que vêm até os seus seis sentidos. And if that fabrication is based on ignorance, se essa fabricação é baseada na ignorância, then based on the six senses, then there will be craving, clinging, and then suffering. Então, baseada nessa ignorância das sensações, então... Okay, there will be craving. Então vai ter o anseio, clinging, o apego, and suffering. E o sofrimento. However, if you can replace the ignorance with knowledge, mas se você puder substituir a ignorância pelo conhecimento, then the three types of fabrication can become the path to the end of suffering. Então essas três coisas elas podem virar o caminho para o fim do sofrimento. There's a whole book on this topic. Existe um livro inteiro nesse tópico. It's called The Shape of Suffering. Se chama A Forma do Sofrimento. And you can find it on dhammatalks.org. E você pode encontrar no dhammatalks.org. Dizem que recitar os mantras Om, Lam, Ram harmoniza os chakras. Essa informação procede ou dúvida? Por que estátuas do Buda têm a orelha maior e as bolinhas na cabeça e uma na testa? Obrigado. How can you hold these two questions in the same mind? Como é que você tem essas duas mesmas perguntas na sua cabeça ao mesmo tempo? Okay. And I've never used Om, Lam, Ram or any of these. Então, eu nunca usei esses mantras Om, Lam. So I can't tell you about the effect they have on the chakras. Então, eu realmente não posso ser testemunha do que eles fazem para os chakras. But you may have seen that book. Mas talvez você já viu esse livro. Of how they've taken microscopic pictures of water that has been chanted over and water that has not been chanted over. Eles fazem uma foto com um microscópio de uma água que fizeram um cântico sobre a água e a água que eles não fizeram um cântico. And the molecules actually look very different. E na verdade as moléculas elas são diferentes. The water has been chanted over for some reason. The molecules are nicely organized. Por alguma razão, a água em que eles fizeram o cântico, na verdade, tem essas moléculas mais organizadas. And then the different kinds of water they took from public water systems that was not chanted over looked pretty crazy. E a outra água, eles tiraram... Public water systems, yeah. Eles tiraram um sistema de água público, que eles não fizeram o cântico nessa água, elas não têm as moléculas organizadas. The craziest looking ones were New York City. E as mais desorganizadas, mais malucas, era a água de Nova York. And São Paulo. E São Paulo. As for the second question. Sobre a segunda pergunta. Apparently big ears were considered a sign of wisdom and long life in India. Então, essas orelhas grandes na Índia significavam sabedoria e vida longa. So the Buddha was given long ears. Então, por isso que eles desenharam o Buda com orelhas grandes. As for those little balls on his head. Sobre essas bolinhas na sua cabeça. There was a point when people decided, how could anyone have the right to shave the Buddha's head? A um certo ponto eles pensaram, como alguém teve o direito de raspar a cabeça do Buda? So the myth developed that his hair just grew into little curls. Aí então eles desenvolveram essa ideia de que seu cabelo ele crescia em uns cachinhos pequenos.
And finally, for the spot in the middle of his forehead. E para o ponto no meio da sua cabeça, da sua testa. That also symbolizes wisdom. Isso também significa ou simboliza a sabedoria. Quem trabalha como terapeuta e com aplicação de energias, além de manter a respiração sem bloqueios e ter intervalos mínimos de 10 minutos entre atendimentos, o que é possível fazer para se reenergizar? Algum pensamento, mantra, incensos? Sometimes you can sense that very negative energy is coming off of a person. Às vezes você pode sentir que existe uma energia negativa vindo da outra pessoa. In which case, one, you try to send your energy out your hands. E nesse caso você tenta expulsar ou mandar a sua energia para fora através da palma das suas mãos. And you can use a mantra. E você pode usar um mantra. Okay. A very common one in Thailand is Bhutto. Um mantra comum na Tailândia é Bhutto, which basically means awake. O que significa basicamente estar desperto. And that can help. E isso pode ajudar. Tenho muita timidez ao me expor em público. Fico inseguro, com medo, começo a transpirar, boca seca, palpitação. Isso causa inúmeros problemas pessoais, sociais e profissionais. O budismo tem alguma prática para isto? Ou é seguir o nobre caminho óctuplo e ter paciência na dissolução destes medos? Okay, there is a specific meditation technique you can try. Então, existe uma técnica de meditação específica que você pode tentar. First, sit down and write down a list. Primeiro você se senta e faça uma lista. About the different places you could go that would give rise to fear. Dos lugares que você possa ir que darão origem ao medo. And try to rate them from things that give rise to just a little bit of fear. Aí você escreve as coisas que dão apenas um pouquinho de medo. And then rank them up into the ones that would give rise to a lot of fear. Aí depois você continua escrevendo até que chegue àquelas que têm muito medo. And then get into meditation. Aí então você senta para meditar. Get the mind calm. Coloque sua mente, deixe sua mente, faça com que sua mente se acalme. And then think of the first example that you had that has the weakest amount of fear. Aí você pensa no primeiro exemplo que você tinha escrito, que é a mínima quantidade de medo. Then continue trying to breathe calmly as you hold that image in mind. Aí então você tenta continuar respirando calmamente enquanto você mantém essa imagem na mente. And then go up to the second image. Aí então você vai para a segunda imagem. And see if you can maintain your calm breathing there. E veja se você consegue manter-se respirando calmamente. Okay, if you can't, ask yourself, okay, what thought is making it hard for me to breathe calmly? E se você não pode, aí você se pergunta qual o pensamento que faz com que você perca essa calma ou fique com medo. Can I convince myself that I do not have to believe that thought? Aí você tem de convencer a você mesmo que você não precisa acreditar neste pensamento. And then when you finally get, you can breathe calmly with the second instance. Aí quando você conseguir respirar calmamente na segunda vez, then work up to the third and then the fourth in the same way. Aí você trabalha até o terceiro caso e o quarto caso da mesma maneira, respirando, tentando acalmar. And this way you can uproot some of the thoughts that make it difficult for you to be in public without fear. Isso poderá desenraizar alguns desses pensamentos que você fica com medo em público. When I was still a layperson, quando eu era uma pessoa leiga, I could play the piano. Eu tocava piano. But I was always afraid of playing it in public. Mas eu sempre tinha medo de tocar o piano em público. I was actually taught this meditation method.
Então eles me ensinaram esse método de meditação. And that was how I got over my fear of playing in public. E foi assim que eu consegui ultrapassar esse medo de tocar piano em público. É correto utilizar a força física e a ruptura de relações para conter, impor limites para pessoas narcisistas e abusadoras que estão causando prejuízo para pessoas da família? I don't know, physical force? Não sei, força física. I wouldn't recommend hitting the person. Eu não recomendaria você fisicamente atacar a pessoa. But there are some people in the family that may be really detrimental to the rest of the family. Mas talvez existem algumas pessoas na família que realmente são prejudiciais para o resto das pessoas da família. And it may be necessary for the safety of the rest of the family to basically not allow that person into the family. E às vezes pode ser necessário que você não permita que essa pessoa participe do ciclo familiar. Se o Buda não deixou nada escrito, não é possível que os seus discípulos deixarem... Desculpa. Se o Buda não deixou nada escrito, não é possível que o que seus discípulos deixaram não estava contaminado, entre aspas, com fabricações e identificações pessoais. Okay, the Buddha himself said there would be the possibility that the memory of his teachings would get contaminated. Então, o Buda mesmo disse que iria existir essa possibilidade da memória dos seus ensinamentos serem contaminados. So he gave a list of what he said were the most basic teachings. Então, ele deu uma lista do que seriam os seus ensinamentos mais básicos. And he said anything that was in line with those teachings could be accepted as Dharma. Aí ele disse qualquer coisa que estivessem de acordo com esses ensinamentos, aí então eles serviriam como sendo Dhamma. And everything that was not in line with those teachings could be put aside. E qualquer coisa que não estivesse de acordo com esses ensinamentos, eles poderiam ser deixados de lado. Okay. And the list that he gave Então a lista que ele deu is called the Wings to Awakening. se chama As Asas para o Despertar. It has the 4 establishings of mindfulness, que tem 4 estabelecimentos da mindfulness, the 4 bases of power as 4 bases para o poder, that we discussed the other day, que discutimos o outro dia, the 4 right efforts, os 4 esforços corretos, the 5 faculties, as 5 faculdades, which are conviction, que são a convicção, persistence, persistência, mindfulness, mindfulness, concentration, concentração, discernment, discernimento, the 5 strengths, as 5 forças, which are the same thing, que são basicamente a mesma coisa, the 7 factors for awakening, os 7 fatores para o despertar, again, which we discussed the other day, que também falamos sobre isso no outro dia, and then finally the Noble Eightfold Path. e finalmente o nobre caminho óptuplo. There is a book in English, Existe um livro em inglês which is called The Wings to Awakening, que se chama As Asas para o Despertar, which gives the passages in the canon that explain these various teachings. que tem as passagens do cânone que explica todos esses fatores. So we can take that as a guide to decide which things in the canon are authentic and which ones are not. Aí você pode tomar esses suttas, esses ensinamentos como um guia para identificar o que é verdadeiro e o que não é. Em sua tradição, como se estuda a vacuidade, sunyata, existe algum texto ou sutta indicado? No veículo Mahayana é indicado o sutta do coração, mas este não faz parte do cânone original em Pali. Okay, there are the main sutta about emptiness in Pali Canon Então, o sutta principal sobre o vazio no Canone Pali is Majjhima 121. é o Majjhima 121. In that case, though, it just explains emptiness as training the mind to be empty of disturbance. E nesse caso, ele explica a mente estar vazia de distrações. In other words, you get the mind into a state of concentration. Ou seja, você faz com que a mente entre em concentração
And then you realize, okay, the mind is now empty of the disturbance it had when it was not in concentration. Aí você percebe que a mente agora está vazia das preocupações que ela tinha antes de entrar na concentração. But then you look to see if there's still any disturbance still there. Mas aí você ainda tenta perceber se existe alguma distração mesmo nessa concentração. If you find it, then you let go of it. Se você encontra, você abre mão dela. And that will take the mind to a deeper state of concentration. Aí isso levará a mente para um estado mais profundo de meditação. Okay, after the mind has learned, had a chance to enjoy that concentration. Quando a mente já teve uma oportunidade de aprender a gostar, a aproveitar esse estado de concentração, then you look at it and realize it is empty of the disturbance that was there before. Aí você olha e percebe que ela está vazia das distrações que ela tinha antes. But then you ask, is there still some disturbance here now? Aí então você se pergunta, existe alguma distração aqui e agora nessa concentração? And you can take this up through all the levels of concentration. Aí você vai fazendo essas mesmas perguntas, fazendo essa mesma coisa por todos os níveis de concentração. And it can take you all the way to awakening. E isso pode levá-lo até o nível de que você encontra o despertar. There is another sutta that talks about a different kind of emptiness. Existe outro sutta que fala sobre os outros tipos de vazio, Which explains basically that the six senses are empty of self. que eles explicam que os seis sentidos, basicamente, eles estão vazios de um senso do eu. And that's another kind of emptiness. Esse é um outro tipo de vazio. I can't remember the number of the sutta right offhand. Eu não consigo lembrar do número específico do sutta que fala sobre isso. But there is an article in English, The Integrity of Emptiness. Mas existe um artigo em inglês, A Integridade do Vazio, which discusses this topic in detail. que fala sobre esse assunto em detalhes. And this too is on dhammatalks.org. E esse também está no dhammatalks.org. O que fazer quando estamos com expectativas muito elevadas e elas não são correspondidas? Try to make your expectations more realistic. Tente tornar as suas expectativas um pouco mais realistas. And then when those are realized, Então, quando você consegue atingir essas expectativas, okay, then raise your expectations. aí você aumenta as suas expectativas. In other words, do this step by step. Ou seja, você faz isso passo a passo. Don't just give up and say, well, I shouldn't have expectations at all. Não apenas desista e diga para si mesmo que eu não devo ter expectativas sobre nada. But learn how to have expectations that stretch you a little bit at a time. Mas aprenda a ter certas expectativas que vão Stretch it. que vão desafiando você, que vão aumentando a sua sensação do que é possível, talvez, e assim você continua indo passo a passo nessa direção. Com tantos ensinamentos e aprendizados, sinto vontade de abrir um grupo para seguir na prática. Há problema? Gostaria também de incentivar minhas filhas pequenas, 4 e 6 anos. Alguma sugestão? Okay, when you start a meditation group, Então, quando você começa um grupo de meditação, it's important that no one person is appointed as teacher. é importante que nenhuma pessoa seja apontada como sendo o professor. Make it simply a group of friends getting together to meditate. Apenas monte um grupo de pessoas que se juntem para meditar juntas. As for inspiring your daughters, Ao ponto de você inspirar as suas filhas, the important things to teach your very young children are two things. existem 2 coisas para você ensinar para as suas filhas que são importantes. Is to teach them gratitude, É você ensinar a elas gratidão, in particular gratitude for their parents and their teachers, e especialmente a gratidão para os seus professores e para os seus pais. and then secondly teach the value of being truthful. E o segundo é ensinar a elas essa qualidade da honestidade.
That when they admit their mistakes, then there's a chance to learn. Que quando eles podem admitir os seus erros, é muito mais fácil de aprender. But that also means that as a parent, Mas isso também significa que você, como como sendo um pai ou uma mãe, and the children come and tell you about the mistakes they made, que os seus filhos vêm e lhe falam sobre os erros que eles cometeram, you don't go ballistic. você não fica louco, você não fica muito irritado com eles. Otherwise, they won't want to talk to you again. Porque se você fizer isso, eles não vão querer falar com você, não vão admitir os seus erros para você. And they will learn not to be truthful. E eles vão aprender a não serem honestos com você. Actually, there are 3 things they should learn. The third thing is compassion. Na verdade, são 3 coisas que você tem de aprender, sendo a terceira, a compaixão. That if their happiness depends on the harm of other people, it's not going to last. Que se a felicidade deles depender de machucar, causar danos aos outros, a felicidade não vai, eles não vão encontrar a felicidade. Ela não vai durar. And not just to other people, but other living beings. E não somente para outras pessoas, mas para todos os seres. So you should always try not to harm anyone. Então sempre tente não prejudicar, causar dano aos outros. Existe um budismo Nichiren que surgiu no século, não sei ler esses números, 12 e 13, que está centrado unicamente na recitação de um mantra. Não Maiho, acho que é. Pode comentar, por favor? I've known a couple of people who are practicing this kind of Buddhism. Eu conheço algumas pessoas que praticam esse tipo de budismo. And it has had a good effect on their lives. E deu um efeito positivo em suas vidas. The one problem that I've noticed Um problema que eu notei is that they're discouraged from meditating. Que eles são desencorajados para fazer a meditação. And that places a limit on how much you can benefit from the practice. Então isso coloca um limite de quanto você poderá se beneficiar através da prática. Tanajan, como os budistas analisam o cristianismo? O cristianismo, contrapõe alguns dos preceitos do budismo? Okay, there are some areas where Buddhism and Christianity have points in common. Então, existem alguns pontos comuns entre o budismo e o cristianismo. The teachings on goodwill, os ensinamentos sobre a boa vontade, generosity, generosidade, virtude. However, the basic principle of Buddhism is that the problem of life is not your relationship with some outside being. Mas o princípio básico do budismo é que o problema principal da vida não é relacionado a essa relação com um ser externo. But it's the suffering that you cause yourself through your own lack of skill. Mas com o sofrimento que você causa a você mesmo por falta dessa falta de habilidade. So we can't hope for some outside being to come and make us skillful. Então você não pode ter esperar que algum ser externo vá vir até você e torná-lo hábil em suas ações. That's something we have to do ourselves. É algo que temos que fazer por nós mesmos. Okay, we'll meet here again at 8 o'clock. Ok, nos encontramos às 8 da noite, mais uma vez.